Muito bem, já demos o intervalo, né? Bárbara, perdão, Bruna, boa noite, tudo bem? Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Já quer compartilhar com a Posso já gente? compartilhar? Pode, Uhum. pode sim. Vamos Isso a gente lá. dá tempo do pessoal voltar aqui para a nossa sala. Eu aproveito já para te agradecer por estar aqui conosco hoje, né? Não sei se todos sabem, mas a Abracro ela vem fazendo cursos, né, de pesquisa clínica, né, cursos. Por enquanto a gente está no ambiente de cursos básicos. Já tivemos uma turma presencial, 2 turmas virtuais. A Bruna é uma de nossas professoras e ela está entre as top 5 das professoras mais elogiadas no curso. Eu Ai, que bom saber! tenho certeza que a gente vai ter uma apresentação ótima. E vamos falar de um tema que é um tema novo, né? É um tema É mais bem recente, novo. né? Master Protocols, quem são, onde vivem, do que se alimentam, né? Fazendo aquela brincadeira. Então, você traz para a gente esse assunto importante, né? Dos aspectos regulatórios relacionados ao tema. Com Então, certeza. te agradeço, falando de novo para a audiência, porque a gente tem aí uma parte da audiência rotativa, né, que vem entrando nas sessões específicas, que são mais do seu interesse. Então, as perguntas precisam ser direcionadas aqui pelo chat, né, e aí, ao final da apresentação da Bruna, a gente vai fazer um bate-papo aqui de perguntas e respostas, tá? Então, Bruna, obrigado, passo a palavra para você. Obrigada a você, Fernando. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Sabe que a Bracro me chamando, eu estou sempre aí. Adoro dar as aulas no curso. Gosto muito de fazer essas apresentações, então estou sempre à disposição. Tá? Eu agradecer também ao pessoal que ficou aí para a última apresentação da noite, né, do segundo dia. Então, boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Eu queria só confirmar com vocês, antes de começar a minha apresentação mesmo, se vocês estão vendo já a apresentação, porque eu acho que eu estou compartilhando a tela errada. Ou se vocês Eu, estão vendo a tela da PPD. não, eu vejo o seu slide. Você Eu vê o vejo, meu eu slide. vejo o rodapé da sua tela também. É como se ela não Tá, eu tivesse em posso tela tentar inteira. só. Então eu vou tentar. Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês, e aí eu vou tentar compartilhar de um jeito que uh, não fique. Agora acho que vai. E aí. Desculpa, gente, essas coisas de tecnologia, assim, comigo, eu sou meio atrapalhada, viu? Não, imagina. Ainda não está Aí, aparecendo nada aqui, vamos ver. acho que agora vai. Está abrindo. Boa, está ótima. Então, Perfeito. ótimo. Então, legal. Então, vamos lá, a gente pode começar. Então, eu queria me apresentar antes de tudo. Meu nome é Bruna Bernardinelli. Eu trabalho na pesquisa clínica há bastante tempo, desde 2006. Fui muitos anos coordenadora de centro, né? Então, para o pessoal de centro que está aí, eu estou junto com vocês. E trabalho há 5 anos na PPD, na CRO associada da Abracro. Atualmente, eu estou no departamento regulatório da PPD e hoje eu estou aqui representando a comissão regulatória e o meu grupo de trabalho é relacionado a Masters Protocols, que é um assunto muito novo, tá? Então, tem muita novidade, muitas dúvidas ainda no meio do caminho, tá? Muitas coisas a serem esclarecidas, mas é de extrema importância a gente começar a falar sobre isso agora, né, a tentar se familiarizar com esse tipo de protocolo agora, porque a tendência é dos números aumentarem, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham aproveitado, né, as apresentações até aqui, e vamos lá, vou começar, tá? E aí, no final, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho, de vocês tirarem dúvidas, se tiverem, né? E discutir um pouquinho, tá bom? Bom, a nossa agenda de hoje vai falar, então, do que são os Master Protocols, né? Os conceitos básicos de Master Protocols, quais são os principais benefícios desse tipo de desenho de estudo,
O crescimento ao longo dos anos desse tipo de estudo até aqui e alguns números atuais, de acordo com o clinicaltrials.gov. Alguns desafios, porque são estudos mais complexos, então tem alguns desafios mesmo. Os aspectos regulatórios do Brasil, que é um ponto muito importante. Eu estou dentro da comissão regulatória, a minha especialização é Anvisa e sistema CEP-CONEP, né? Então vou falar um pouquinho da experiência do Brasil, nível Brasil, para esse tipo de estudo, tá? E algumas considerações operacionais, porque só para pontuar mesmo, porque não são só considerações relacionadas ao regulatório, mas de modo geral também, porque esses estudos envolvem muitas coisas, tá? E a expectativa para o Brasil. Então, o que a gente pode esperar para o Brasil aí nos próximos meses, no ano que vem, tá bom? Vamos lá aqui no Master Protocol. A primeira coisa assim, que eu queria falar para vocês sobre esse tipo de estudo é que não é nada do que a gente está acostumado, tá? Então, eles não são estudos tradicionais, tá? Com desenhos tradicionais, eles são estudos bem diferentes do que a gente está acostumado, eles fazem parte de estudos complexos e inovadores, tá? Então, durante a execução de um estudo do tipo Master Protocol, vão surgir várias dúvidas e vocês com certeza vão se deparar com situações que vocês não estão acostumados, tá? Então, é importante tentar pensar um pouquinho fora da casinha mesmo, porque podem acontecer situações que não são esperadas ou que a gente não está acostumado até aqui, né? Mas que para esse tipo de estudo vai ser normal, tá bom? Esses são, como eu falei, eles fazem parte desses modelos inovadores e um pouco mais complexos, né? Existe um interesse muito grande hoje para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, então os protocolos Masters, eles entram nesse conceito, tá? E são estudos originalmente desenhados para oncologia, mas agora com o Covid-19, lá desde o ano passado, a gente tem visto muitos estudos nesse tipo para Covid-19, tá? E é muito importante que que esses desenhos, que esses estudos sejam desenhados de uma forma com muita qualidade e que eles sejam conduzidos também com muita qualidade, porque isso vai impactar no futuro do registro do medicamento, tá? Seja aqui ou em outra agência regulatória de qualquer país do mundo. E aí, o que são, né, os estudos, então? Qual que é o conceito de Master Protocol, tá? De acordo com o FDA, então esse é o conceito do FDA, tá? O Master Protocol, ele é definido como um protocolo que é projetado com múltiplos subprotocolos, tá? E que podem ter objetivos diferentes e envolver esforços coordenados para avaliar um ou mais medicamentos ou em um ou mais subtipos de doenças dentro da estrutura geral do estudo. E o que isso significa? São vários protocolos dentro de um só. Então, às vezes, podem ter vários subprotocolos, como eles falam, dentro de uma estrutura só, dentro de um master. Vai ter um master com alguns objetivos, alguns endpoints, algumas coisas em comum, né? E alguns subprotocolos dentro desse master específicos para determinada doença ou o determinado medicamento, tá? Que existem essas duas possibilidades aí. Esse é o conceito do FDA. Esse conceito é de 2018, de um guia de recomendações que o FDA publicou para esse tipo de protocolo, né? Para os patrocinadores conduzirem esse tipo de protocolo. E agora, em 2021, em maio de 2021, o FDA também publicou um guia específico para a COVID, né? Um guia de Master Protocols específico para a COVID, tá bom? No Brasil, a gente ainda não tem nenhum guia, nenhuma recomendação, nenhum manual, nada que foi publicado pela Anvisa, pela nossa agência regulatória, que possa nos orientar. Então, a gente vai meio que na tentativa e erro, a gente vai mais ou menos de acordo com o FDA, vai aprendendo com o que está acontecendo. E, assim,
hoje em dia, a quantidade de estudos do tipo Master Protocol, eles não são muitos ainda, mas daqui a pouco esses números com certeza vão aumentar no Brasil, tá bom? E aí, quais são os tipos de Master Protocol? Existem 3 tipos, tá? Eu vou começar aqui pelo tipo mais popular, que é o tipo basket, ou cesta. Trago até a cestinha aqui para vocês verem a cestinha. E esse tipo de estudo, ele avalia um medicamento experimental, ou uma combinação, né? Em várias doenças ou em vários subtipos da doença. Aqui no desenho, mostra bem claramente como que é esse estudo. Então, é aqui um medicamento, né? Uma droga, pode ser para o câncer de mama, pode ser para o câncer pancreático, pode ser para o câncer de pulmão, pode ser para o câncer de colo. Então, é um medicamento que vai ser estudado para todos esses tipos de cânceres, tá? E esses estudos, eles se concentram principalmente em testar um tratamento específico para um determinado alvo. Então, um paciente com uma determinada mutação, tá? E aí, assim, durante as análises, é verificado se esse medicamento que está sendo estudado para todos esses tipos de câncer, ele realmente é eficaz para o câncer de mama ou para o câncer de pulmão, ou não, entendeu? Então, já é verificado ali naquele momento. O segundo tipo de estudo que eu vou trazer para vocês é o tipo umbrella, que é ou guarda-chuva, né? Como traz aqui também na imagem para vocês. Esse tipo de estudo, ele vai avaliar vários medicamentos. Então, tem aqui medicamento A, o medicamento B, o A mais o B e o grupo controle, e pode ser vários outros a mais também, tá? Para uma determinada doença, como mostra aqui no guarda-chuvinha da imagem. Então, aqui tem o câncer de pulmão, e aí vai ter todos esses medicamentos que vão ser estudados para o câncer de pulmão, tá? Os pacientes com uma única doença são divididos em diferentes grupos, tá? Em diferentes braços de tratamento, e isso geralmente é baseado em biomarcadores, tá? E também eles podem incluir várias doses de um medicamento, tá? O próximo exemplo que eu trago para vocês é... Mudou? Mudou, desculpem. O próximo exemplo que eu trago para vocês, o terceiro tipo, é o tipo mais complexo, que é o estudo plataforma, ou platform, aqui, né? Que, então, é um tipo master do tipo plataforma. E eles avaliam, esse tipo de estudo, ele vai avaliar vários medicamentos, novamente, assim como o guarda-chuva, tá? Para o tratamento de uma doença, né? E só que, assim, a diferença é que esses tratamentos, eles podem ser adicionados ou retirados ao longo do estudo. Então, são feitas análises durante o estudo para verificar se aquele determinado medicamento deve seguir, né, para uma outra fase ou não, ou se ele deve ser retirado, ou se novos medicamentos devem ser incluídos nesse estudo, tá? Determina a eficácia, então a gente vai saber se, por exemplo, um estudo que é um estudo fase 2 e 3, vai iniciar na fase 2, tá? E aí vai verificar durante a fase 2, vai fazer as análises preliminares para entender se aquele medicamento pode passar para a fase 3, tá bom? E ele permite, então, como eu falei, a adição de diferentes grupos de tratamento, tá? Esse aqui é o que a gente tem experiência hoje no Brasil. É o estudo plataforma, estudos de Covid-19, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente dessa nossa experiência nível Brasil e nível regulatório também, tá bom? Um pouquinho dos benefícios desse Master Protocol, desse tipo de protocolo. No desenvolvimento do medicamento, ele dá a possibilidade de acelerar o desenvolvimento do medicamento. Vocês viram que eu mostrei para vocês que tanto no tipo basket, ou cesta, ou no guarda-chuva, ou no plataforma, são vários medicamentos ou várias indicações que são estudadas ao mesmo tempo. Então, hoje a gente está acostumado com um desenho de estudo que é um protocolo avaliando uma ou duas medicações para uma determinada doença.
Você quer saber se aquele medicamento é bom para outro tipo de câncer, por exemplo, hoje o que a gente vê é um outro protocolo. Então, assim, são muitos protocolos, muito tempo, e em contrapartida, agora com o Master Protocol, o desenvolvimento, acelera o desenvolvimento desses medicamentos, tá? Tem que ter muita flexibilidade, muita criatividade, porque são coisas que a gente ainda não está acostumado. Então, como eu falei lá no início da minha apresentação, né? Precisa pensar um pouco fora da casinha, porque é diferente do que a gente está acostumado, a condução desses estudos. A economia de tempo e de custo, né? Novamente, pensando, por exemplo, no Umbrella, que tem lá vários medicamentos sendo estudado para uma indicação. Hoje, o que a gente vê num estudo tradicional, que a gente fala, vários protocolos. Então, cada protocolo, mesmo que todos eles sejam para o câncer de pulmão, cada um deles vai ter lá o seu medicamento. No Master Protocolo do tipo Umbrella, do tipo guarda-chuva, vai ser um estudo só. E aí aproveita a estrutura, né, que seria utilizada para vários estudos em uma coisa só. Então, isso economiza muito o tempo e o custo para a condução desse tipo de estudo. Além do aprendizado contínuo, porque a gente está aprendendo muito com isso, né, e o compartilhamento de tudo que está acontecendo, né, e o benefício para os pacientes. Então, se os estudos clínicos são conduzidos de forma mais rápida, mais rápido os medicamentos tendem a ser registrados, né? E fora a participação desses participantes num estudo clínico, né? Que contribui bastante. Então, isso a gente considera como um benefício ou uma vantagem para o participante, até mesmo para os centros de pesquisa, conduzirem estudos desse tipo, tá? Porque o aprendizado é muito grande, né? Para todo mundo, para a equipe do centro, para a equipe da CRO, para todos. E eu trago aqui para vocês um exemplo também de a diferença, né, de um estudo do tipo plataforma, né? Aqui a parte de cima é a parte tradicional, então como se fosse um estudo tradicional, e ele num novo desenho, nesse novo tipo de plataforma. No estudo tradicional, o que a gente vê? É feita a fase 2, né? Então, depois que a fase 2 é completa, os participantes, é realizado o estudo de fase 3, né, com um número muito grande de participantes, um número muito alto de participantes. Esses quadradinhos aqui, eles representam os números de participantes, né? Só que a taxa de sucesso, pelo histórico que a gente viu, é um pouco baixa, de 30% a 40%, enquanto que nesse novo desenho de estudo, do tipo plataforma, tá? De novo, que é aquele que tem vários medicamentos para uma indicação, para uma determinada doença, e esses medicamentos podem ser incluídos ou retirados, né, durante o estudo, a gente vê uma taxa de sucesso um pouco maior, de 85% aqui, uma probabilidade de uma taxa de sucesso um pouco maior. Por quê? Os participantes, os medicamentos vão ser testados na fase 2, então vários medicamentos que a gente vê aqui, 5 medicamentos e mais o grupo controle, vão ser testados, são feitas as análises interinas aqui, né, durante a fase 2, né, para verificar se os medicamentos devem ser excluídos, devem ser retirados, né, do estudo, ou se pode seguir para a fase 3, se aquele medicamento pode seguir para a fase 3. E aí, na fase 3, nesse tipo de desenho, a quantidade de participantes é muito menor, né? Então, vocês veem a diferença aqui, a quantidade de participantes é muito menor e a taxa de sucesso esperada é maior, de 85% aqui. Então, esse é um bom exemplo para a gente ver a diferença, né? E é considerado um benefício muito, muito grande a vinda desses novos estudos, tá? Tanto para o Brasil quanto para diversos países. E aí, falando um pouquinho da evolução desses estudos, né? A evolução, o crescimento desses estudos ao longo dos anos. Se eu mostrar o gráfico aqui para vocês, vai até 2019 esse gráfico, tá, gente? Se a gente pegar um gráfico mais atual, é que não tem disponível, mas se a gente encontrar um gráfico mais atual,
provavelmente vai mudar um pouquinho, né, esse número. Mas, de qualquer forma, os protocolos master, eles iniciaram lá em 2001, mas bem pouquinho, e aqui a gente nem consegue ver direito, mas são estudos guarda-chuva, umbrella, aqui, lá em 2001, 2002, 2003, 2004. Em 2005 começou alguns estudos do tipo plataforma, tá? Em 2006 um pouquinho mais, e aí a gente vê um aumento um pouco mais expressivo aqui para 2014 e 2015. E aí quando entram os protocolos do tipo basket, tá? Que começaram aqui em 2018, o FDA publicou aquele guia, né? Principalmente por causa desses estudos basket, então já vinha crescendo um pouco, e aí o FDA publicou um guia para os patrocinadores para a condução desses estudos, né? E também foi aumentando o número de estudos do tipo plataforma e umbrella. Com certeza, num gráfico que mostre os números de 2020 e 2021, pode ser que pode estar igual tanto para basket quanto para umbrella quanto para a plataforma, por conta dos estudos COVID. Aumentou bastante o tipo plataforma por conta do COVID, por conta da necessidade de ter um resultado rápido para medicamentos, né? Então, esse tipo de desenho, esse tipo de estudo, ele ajuda bastante nos estudos de COVID. E agora alguns números atuais, né? Do tipo basket ou cesta. Pelo filtro que a gente fez no clinicaltrials.gov, isso daqui são dados do Clinical Trials. Hoje, atualmente, nós temos 67 estudos, tá? Isso tudo vai depender do filtro que se faz, né, de como busca, mas a gente achou interessante porque está mais ou menos de acordo com aquele gráfico que eu fui mostrando para vocês. E a concentração é maior, muito maior nos Estados Unidos e na Europa, né? Enquanto que aqui na América Latina só aparecem 2 estudos, mas aparecem. Então, isso que é importante, né? Aos pouquinhos a gente vai recebendo esse tipo de estudo inovador por aqui também, tá? Sobre os estudos Umbrella, o guarda-chuva, o número que o Clinical Trials trouxe para a gente foi 49 estudos, e eles estão concentrados também, novamente, Estados Unidos e Europa. Não apareceram estudos aqui na América Latina, né? Mas também, novamente, isso vai depender do filtro, depende de como o estudo está registrado, se o estudo já está registrado na plataforma, tá? Mas a tendência é aumentar, né? Esse tipo de estudo chegar aqui para o Brasil também. E os estudos plataforma, que são hoje, acho que hoje eles são mais populares que os basket, né, que os cesta. Nos Estados Unidos e na Europa a concentração é muito maior, então acima de 50 estudos. Na América Latina, pelos dados que a gente pesquisou, eles batem com esses dados aqui atualmente, dos estudos aprovados atualmente. Então, desses 7, se eu não me engano, 2 são estudos realizados aqui no Brasil, e o restante está dividido entre Argentina, Chile, Peru, e acho que são esses países da América Latina, tá? Então, a gente vê um aumento muito grande desses estudos acontecendo no mundo. Isso depende também da receptividade das agências regulatórias. Vou falar um pouquinho disso, mas depende um pouquinho da receptividade das agências regulatórias e da aceitação. Mas que nos Estados Unidos existem até recomendações, guias para isso, na Europa também tem muita coisa acontecendo, e no Brasil está chegando, na América Latina está chegando. Então, a gente espera que seja no próximo ano ou um pouco mais para frente, a gente consiga ter guias e recomendações para a condução desses estudos aqui no Brasil também, tá? E aí, falando um pouquinho dos desafios,
né, para os Master Protocols. Existem os benefícios, como eu mostrei para vocês, né, do avanço do desenvolvimento do medicamento, do próprio benefício para o participante e tudo mais, mas também existe, em contrapartida, uma alta complexidade, são estudos diferentes, estudos um pouquinho mais complexos, que a gente precisa avaliar muito bem, fazer um planejamento adequado, tá? E um preparo adequado para a execução desse estudo. Isso de modo geral, gente, não estou falando só do ponto de vista regulatório, mas de modo geral, o planejamento para a parte clínica, para a parte logística, para tudo. É necessário um planejamento muito grande e uma preparação também muito grande para isso, né? Da questão dos aspectos regulatórios, eu vou falar um pouquinho mais a fundo, mais para frente na minha apresentação, tá? Mas é um desafio, sim, porque as agências regulatórias não estão muito familiarizadas ainda com esse tipo de desenho, tá? Algumas agências regulatórias em alguns países do mundo não aceitam ainda esse tipo de desenho de estudo. Então, em alguns países, vocês viram lá no mapa que nem está acontecendo ainda, né? E não se sabe se tem uma expectativa para acontecer. No Brasil é diferente, o número é limitado, mas existe a expectativa, né? E a gente está ansioso para isso. E já falando sobre isso, que é importante, né? E também existem imprevisibilidades nesse tipo de estudo, então podem acontecer coisas que não estavam programadas, podem acontecer coisas que não eram esperadas. Então é um desafio aí que precisa ser contornado, tá? E da parte de considerações operacionais, se um estudo tradicional, um modelo tradicional, que a gente chama, já tem um trabalho, já existe todo um controle, uma organização, estudos do tipo Master, seja ele Basket, seja ele Umbrella, seja ele Platform, parece que o trabalho é 3 vezes maior, tá? Isso foi, inclusive, isso foi uma coisa que as pessoas que trabalham nesse estudo lá ativamente me falaram, tá? Então, para minha apresentação, eu busquei conversar com várias pessoas que têm experiência, bastante experiência lá no dia a dia da condução desse estudo, desse tipo de estudo, para tentar entender um pouquinho aí como que é o dia a dia, né? Então, na CRO, existem muitos sistemas, né? A gente preenche com as datas de submissão, as datas de aprovação, todo o planejamento do estudo, algumas atividades, né, que são planejadas e tudo mais. E às vezes, para esses tipos, né, de estudo, além dos sistemas, é preciso fazer um controle à parte, porque senão você não consegue se organizar, tá? A questão do termo de consentimento, eu trouxe aqui para falar também, e vou falar também um pouquinho mais na parte dos aspectos regulatórios que está chegando, porque, às vezes, dependendo da quantidade de medicamentos que aquele Umbrella ou aquele Platform tem, você precisa fazer um termo para cada medicamento, né? Então, quantos termos vai ter o seu estudo? Isso tem que ser considerado. Como que o centro vai se organizar? Como a CRO vai se organizar para treinar o centro, para evitar um desvio de protocolo, né? Então, é muito importante o planejamento aqui novamente, o planejamento para a condução desses estudos. A escolha dos países participantes, como eu falei para vocês, tem agências regulatórias que não aceitam ainda esse tipo de estudo. Então, quando o estudo chega, né, é interessante já verificar se as agências regulatórias daqueles países que o estudo está sendo proposto vão aceitar, se existe uma abertura para isso, né? A comunicação tem que ser muito clara e muito transparente com todo mundo, não só com a agência regulatória, mas com todos os envolvidos no estudo, toda a CRO, o patrocinador, todos os vendors, né, todos os envolvidos na condução daquele estudo. Muitas vezes, quando os estudos são Umbrella e Platform,
eles envolvem medicamentos que são de outras indústrias farmacêuticas. Então, uma indústria farmacêutica está patrocinando aquele estudo, né? Mas ela está em colaboração, ela tem uma determinada parceria, ou a outra indústria farmacêutica doou aquele medicamento para ser estudado, né, naquele estudo. Então, precisa entender, precisa ter uma comunicação clara com todo mundo, porque senão dá muito problema, né? Se todo mundo não estiver alinhado, o estudo não vai para frente, gente. Então, é muito importante essa comunicação e o gerenciamento de todos os envolvidos, né, nesse tipo de projeto. E agora a gente entra um pouquinho na parte regulatória, né, os aspectos regulatórios aqui do Brasil. Como eu falei para vocês, a nossa experiência, ela é um pouco limitada ainda, não tem muitos estudos, tá, que foram submetidos, tá, tanto para a Anvisa quanto para o sistema CEP-CONEP, mas eu queria trazer um pouquinho da experiência, da nossa experiência, contar para vocês mais ou menos como foi, dividir como foi essa experiência com vocês, tá? Da parte da Anvisa, o que é, assim, muito importante é o alinhamento da estratégia da submissão, como vai ser submetido esse estudo, tá? As experiências que nós temos são estudos platform, né, ou plataforma, de COVID. Então, os dois são COVID e nesse mesmo tipo. E aí, para a Anvisa, então, nesses estudos, eles têm vários medicamentos, né, que são estudados para uma indicação. E aí, ao longo do estudo, esses medicamentos podem ser retirados ou podem ser, ou outros medicamentos podem ser incluídos, ou aqueles que já estavam podem continuar, né, para a próxima fase do estudo. Então, foram esses estudos submetidos para a Anvisa, né, e para o sistema CEP-CONEP. Foi feita um alinhamento da estratégia para ambos com a Anvisa. Pelo fato de eles serem estudos de Covid-19, a comunicação com a Anvisa tem sido um pouco mais rápida e um pouco mais fácil, porque existe todo um processo no Brasil para submissão de estudos Covid para a Anvisa, né? Então, o que a Anvisa pede é que um e-mail seja enviado com a documentação, com os pacotes, né, de submissão, né, com a documentação do estudo. Eles fazem uma avaliação prévia e depois que eles dão um ok, a submissão oficial é realizada no site da Anvisa. Então, essa comunicação foi feita por e-mail, só que isso não impediu da Anvisa questionar, né, o desenho do estudo. Então, a Anvisa ainda não tinha entendido como era o desenho daquele estudo, por que era um estudo plataforma, como que ia, né, ser o andar do estudo, em que momento que o Brasil ia entrar naquele estudo. Então, foi questionado para ambos os estudos submetidos. Que mais? Só que, assim, o que aconteceu nesse momento que foi questionado e aí foi esclarecido, né, através da resposta? Eles entenderam. Então, a partir do momento que foi esclarecido, não teve mais questionamento sobre isso, né? E também, nesse momento, já foi informado sobre a submissão de emendas ao protocolo. Porque se um estudo, se naquele Master Protocol do tipo plataforma, os medicamentos vão sendo incluídos ao longo do tempo no estudo, como que vai ser a inclusão desse medicamento? É um novo protocolo? É uma emenda ao protocolo? Né? Então, como que eles vão entender isso? E aí, nesse momento, foi explicado que seriam emendas ao protocolo. A gente não teria que submeter um novo estudo por conta da inclusão de um novo medicamento. Está tudo dentro daquele master, tá? E aí, eles entenderam dessa forma, tá? Um ponto que vale muito falar é a questão dos DDCMs, né, e do ensaio clínico. Para quem não está familiarizado com o DDCM, esse é o dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento experimental que é submetido para a Anvisa, tá? E aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda da minha aula aqui do curso, tá, Fernanda? Então, eu falo bastante de DDCM no curso da Abracro, de pesquisa clínica, né?
E eu vou dar aqui um histórico do que é DDCM para quem não está habituado com isso, que não tem familiaridade com submissões Anvisa. O DDCM é o dossiê do medicamento e lá vai ter as informações do medicamento experimental, tá? De acordo com a RDC 09, que é a resolução que a gente segue para pesquisa clínica no Brasil. Então, toda vez que vai iniciar um estudo no Brasil, o medicamento que vai ser estudado, a gente precisa avaliar se já tem um DDCM para aquele medicamento ou se é necessária a submissão de um DDCM para aquele medicamento, tá? Se já tiver um DDCM para aquele medicamento, a gente só precisa entender se precisa de atualização ou não, né? Mas se não tiver, precisa ser preparado do zero. E esse pacote, essa documentação, é uma documentação muito, assim, muito complexa, tem vários documentos, não é simplesmente 1, 2, 3 documentos, não, são vários documentos que devem ser avaliados, né, muito bem avaliados antes da submissão para evitar exigência, né? E o que acontece num estudo plataforma ou guarda-chuva? Tem vários medicamentos, e eu falei para vocês no slide anterior que pode ser que o patrocinador daquele estudo não seja o dono de todos os medicamentos que estão sendo estudados, né, naquele Master Protocol. Então, a gente precisa avaliar se, primeiro, tem DDCM? Tudo bem, não tem DDCM, então vamos preparar um DDCM. Aquele medicamento que está sendo estudado, né, que o dono daquele medicamento tem uma afiliada no Brasil, porque, pela nossa regulamentação, se tem uma afiliada no Brasil, a afiliada do Brasil é responsável por essa submissão, né? Então, aí nesse momento, a gente deixa de falar só com o patrocinador do estudo e também vai falar com a afiliada daquela outra indústria farmacêutica do medicamento que está sendo utilizado no estudo, né? Então, isso tem que ser considerado. Já tem um DDCM, mas olha, não foi submetido pela CRO que eu trabalho. Foi submetido, não tem uma afiliada, né, da indústria farmacêutica aqui no Brasil, e foi submetido por uma outra CRO. E aí? Aí pode ser que entre aí um outro envolvido no processo. E a gente precisa entender se precisa de uma atualização, aquele DDCM, né? E aí começa a discussão com várias partes envolvidas. Então, tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que ser explicado ao patrocinador, já no momento, assim, no primeiro momento, né? Quando começam as discussões da submissão desse projeto para a Anvisa, tá? E aí tem o DEC, que é o dossiê específico do ensaio clínico. Então, tem o DDCM, que é do medicamento, e o DEC, que é o ensaio clínico. Um DDCM não pode ser submetido sem um DEC, mas depende, e eu vou explicar. Então, tem o DDCM e aí o ensaio clínico que vai ser vinculado ao DDCM, né? E aí é realizado também todo o preparo da documentação do ensaio clínico, também é um dossiê um pouco diferente do DDCM, né? Menos complexo, mas talvez nem tanto porque precisa de várias informações, né? E às vezes demora um pouquinho, porque depende de outras pessoas para receber todas as informações que precisa para o ensaio clínico, mas, de modo geral, vai o protocolo, vai um formulário da Anvisa e alguns documentos adicionais aí nesse pacote, tá? E aí você pergunta, Bruna, se eu tenho um Master Protocol do tipo Umbrella ou do tipo plataforma, que tem vários medicamentos sendo estudados para uma indicação, e todos aqueles medicamentos eu preciso de DDCM, e você me falou que um DDCM não pode ser submetido sem o ensaio clínico, nesse caso, o que acontece? O ensaio clínico vai ser vinculado ao DDCM, a um DDCM apenas. Então, se eu tenho 4 medicamentos, eu vou vincular o ensaio clínico a um medicamento, tá? E os outros 3, eu vou informar a Anvisa. Anvisa, estou mandando esse DDCM separado,
tá? Não tenho, nesse momento, estudo vinculado a ele no sistema, contudo, ele está sendo utilizado no estudo X, tá? Tem que ser transparente com a Anvisa. A Anvisa não vai avaliar um DDCM se você não informar essa questão, tá? E se você não for transparente logo do início, logo de cara com eles. Então, é importante levar em consideração tudo isso para a submissão Anvisa. E a experiência, então, que a gente teve foi, tivemos a submissão inicial, né? Como foi Covid, o processo foi por e-mail e tudo mais, depois teve o questionamento, e depois do questionamento, depois que o questionamento foi esclarecido, então, eles aprovaram tanto o DDCM quanto o ensaio clínico, quanto o DEC, tá? E aí, para a Conep é um pouquinho diferente, a gente vê uma abertura um pouco maior da Anvisa, uma flexibilidade também, né, até de como receber esses documentos, né, e da Conep é um pouquinho diferente. Se vocês viram agora na aula da Bárbara sobre a Plataforma Brasil, né, então tudo é pela Plataforma Brasil. E aí, a experiência que nós tivemos para os 2 estudos submetidos foi uma não aprovação da Conep, né? Em um deles, a Conep não aprovou de cara o estudo, então foi submetido e o primeiro parecer da Conep foi não aprovado, porque eles não entenderam o desenho do estudo e eles informaram que esse tipo de estudo teria que ser submetido de formas separadas, então o estudo plataforma com vários medicamentos, eles pediam para quando fosse incluído cada medicamento ser submetido um estudo diferente. Mas esse não é o propósito do estudo, né? E no outro estudo foi, eles avaliaram, emitiram pendência, né? Foi feita uma reunião com a Conep e depois submetido um recurso, como a Bárbara falou que é possível a submissão de recurso, né? Só que depois da submissão do recurso foi não aprovado, né? Desculpa, foi submetida a pendência e aí depois da resposta à pendência foi não aprovada. Então teve que ser submetido um recurso depois, tá? E aí, para esses 2 casos, né, para o primeiro caso que eu falei da não aprovação direto, durante o preparo do recurso, foi feita uma reunião com a Conep para explicar o desenho. Por quê? Se a gente prepara o recurso, submete o recurso e eles não entendem, a gente não tem outra oportunidade para submeter o protocolo, a não ser que submeta tudo de novo, sabe? Então, nós solicitamos uma reunião, a Conep aprovou, e depois, durante a reunião, eles entenderam, um dos investigadores, um ou mais, se eu não me engano, foram 2 ou 3 investigadores participaram dessa reunião, e eles explicaram super bem o desenho do estudo para a Conep, eles entenderam, o que foi explicado na reunião foi incluído no recurso, né? Foi como recurso, e aí, claro, depois da submissão do recurso, teve alguns rounds de pendência nesse caso, mas depois das pendências esclarecidas. E aí, sobre a documentação, né, em geral, o termo de consentimento e o restante da documentação, depois foi aprovado, né? Então, a gente teve, assim, uma experiência que o que valeu para nós dessa experiência foi que talvez seja necessário agendar uma reunião de pré-submissão para discussão com a Conep antes da submissão, né? Então, ao invés de esperar a avaliação, esperar uma pendência ou esperar uma não aprovação de cara, já falar para a Conep, já preparar a Conep que eles vão receber um protocolo desse para avaliar, né? E aí, dessa forma, evitar uma pendência, tá? Assim, infelizmente, por causa disso, os prazos foram um pouco maiores do que os previstos para prazos de Covid, né? Mas a gente viu uma abertura da Conep para entender, né, esse tipo de protocolo, mas infelizmente demorou um pouquinho mais para essa aprovação, né? Em uma das pendências que eles emitiram para um desses projetos, o que nós fizemos? Na submissão inicial foi enviado um termo, e nesse termo contemplava a informação de
de todos os medicamentos que seriam utilizados. A Conep pediu, em uma das pendências, que isso fosse separado. Então, para um estudo que é um protocolo master do tipo plataforma, tem um termo explicando o protocolo master, né, com os objetivos gerais, as informações gerais do estudo, e um termo para cada medicação. Se eu tenho 4 medicações, vai ter 4 termos diferentes. E isso, novamente, que eu falei para vocês lá nas considerações, o controle dos centros e o controle dos monitores para verificar, né, se os termos estão sendo aplicados de forma correta, é muito importante, tá? E, em contrapartida, as submissões de emenda, uma vez que é aprovado na Conep esses estudos, por mais que no início, né, teve toda uma dificuldade, demorou para aprovar, as submissões de emendas foram aprovadas no primeiro parecer, né, nas experiências que a gente tem. Então, isso acabou valendo a pena depois, né? E o que é mais interessante também falar é que a Conep está muito aberta. A Conep está aberta a entender, a nossa intenção é trabalhar de perto com a Conep, né, no entendimento desses estudos, porque muita coisa precisa ficar clara para nós também, e para eles também, porque é tudo muito novo, está começando agora no Brasil, agora que a gente vê, né, um aumento e tal. Então, e eles se mostraram muito abertos para isso em eventos recentes que nós participamos, né, de realizar reuniões periódicas sobre esse assunto, para entender, para ver a evolução, para ver o acompanhamento, e, quem sabe, evitar pendências, né, que essa é a nossa intenção principal para que o estudo seja aprovado o mais rápido possível para iniciar, né? O que mais, gente? Esse daqui é mais ou menos o cenário do Brasil, né? Os aspectos regulatórios do Brasil de submissão é um pouquinho complexo, porque assim, a gente tem que levar em consideração todas as nossas regulamentações locais, tanto da Anvisa, quanto as resoluções do Conselho Nacional de Saúde para o sistema CEP-CONEP. Então, tem que ser muito bem avaliado com calma, né? Para a gente conseguir conduzir esses estudos da melhor forma possível, né? Com qualidade, claro. E aí, qual que é a expectativa, então, para o Brasil para o próximo ano? A expectativa para o Brasil, de acordo com as CROs que são associadas, né, à Abracro, a gente tem aí 4 estudos para iniciar já nesse próximo ano, ou para serem submetidos. Então, está nessa discussão inicial, né? Por exemplo, eu tenho um estudo que eu já vi que é um estudo umbrella, então é um estudo guarda-chuva, tem vários medicamentos, cada um acho que são 5 medicamentos no total, 3 deles são do patrocinador e 2 deles são de outras farmacêuticas, né? Então, a gente já foi atrás dessas informações e já informou para o patrocinador a necessidade de ir atrás de informações adicionais para montar o pacote e já sugeriu também a reunião com a Conep antes da submissão para alinhar esse estudo, né? Para informar a Conep que eles vão receber esse tipo de estudo e evitar aí pendências ou uma não aprovação. Então, essa é a expectativa aí para a ICON, a IQVIA, a PPD e a Entrials para realizar estudos do tipo Master Protocols no Brasil, certo? E aí, gente, era isso que eu tinha para falar, acho que o meu tempo, deixei um tempinho aí para as perguntas, né? Sei que é muita informação, é muita coisa nova, né? Muitas coisas a gente ainda não tem resposta ou ainda tem bastante dúvidas, mas só para deixar aí na cabeça de vocês que essas novidades, né? E espero que no ano de 2022 a gente tenha um pouco mais de informações e trazer as novidades, as atualizações desses estudos e até dos números. Até espero no final do ano que vem, no workshop de 2022, esses números aumentarem bastante, tá? Fernando, é isso. Não sei se tem muitas perguntas. Deixei aqui um slide de referência para vocês. Foi ótimo. Aqui um slide de referência com todas as referências. Então, aqui tem o guide do FDA, os artigos lá, o Clinical Trials, que eu peguei os números. Então, fiquem à vontade. Tem bastante material
tá? Para isso. Na PPD, a gente tem um fórum global que discute mensalmente esse tipo de protocolo, esses tipos de protocolo. Então, é uma novidade, não é só para o Brasil, gente, é uma novidade globalmente mesmo. Então, é muito bom que o Brasil está fazendo parte disso, né? Está aí surfando na mesma onda, né? Então, é isso que eu tinha para falar de Master Protocols. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver alguma pergunta, Fernando, estou à disposição. Temos muitas. Ah! Eu fiquei interagindo com as pessoas aqui no chat, e aí fiquei organizando também as perguntas para tentar fazer, né, de uma maneira mais organizada. Talvez eu tenha perdido alguma coisa aqui. Né? Então, vamos lá. Eu acho que, bom, é importante falar, recebemos aqui também alguns parabéns para você pela apresentação. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. Algumas perguntas o pessoal fez mais no começo da apresentação, e eu acho que nessa parte operacional você já atendeu. Tá? Então, eu vou pensar algumas informações que eu acho que você não abordou. Certo. Então, vamos lá. Pensando nos estudos aqui na fase 2, com diferentes drogas, né? Cada subprotocolo de uma droga avaliaria a melhor dose? Pode sim, pode ser. Né? Pode ser avaliação de dose, sim. Tá? Ou as diferentes moléculas seriam comparadas entre si quanto à eficácia, tipo head-to-head. Então, a dúvida a gente faz cada subprotocolo vai fazer uma diferente dose ou não? Ou a gente vai fazer diferentes moléculas e elas vão ser comparadas? Podem ser os dois tipos, podem ser diferentes doses e podem ser diferentes moléculas também. E aí vai ter a comparação. E aí vai depender se é um umbrella ou se é um basket, por exemplo. Isso, geralmente, eu posso voltar aqui nos slides, mas se eu não me engano, isso é no umbrella. Vou voltar aqui para a gente ter essa informação das umbrella doses. Seria para uma doença, muitas drogas. Bom, tá. Isso aqui, ó, eu voltei aqui porque acho que fica mais fácil mostrar essas figuras, né? Então, é uma doença para várias drogas, ou também pode ser a determinação de dose, né? Várias doses, pode incluir várias doses do mesmo medicamento. Perfeito, perfeito. Essas figuras estão bem didáticas. São ótimas, né? Ótimas. A Mari que compartilhou conosco. Mari, muito obrigada. A Mari da Trials. Opa, legal. Tem uma outra aqui que é o seguinte, pergunta boa. Em caso de um fármaco ser descontinuado desse tipo de estudo, os pacientes que estavam nesse braço, então eu estou imaginando no desenho que nós temos várias medicações, né? Então, os pacientes que estavam neste braço, eles são randomizados para um outro braço ou são totalmente descontinuados do estudo? É uma questão importante, até do ponto de vista ético, né? O que a gente vai fazer com esse paciente, né? Exato, exatamente. Isso vai depender muito de quando a análise vai ser realizada, mas geralmente tem um time point e aí os participantes precisam pelo menos ter completado algumas visitas do estudo. Na experiência que a gente tem de estudos COVID, são doses únicas. Né? Então, o participante tomou uma dose e aí ele foi fazendo o acompanhamento. E nessa do acompanhamento, foi feita a análise e aí alguns deles passaram para a próxima fase e outros não. Né? Mas tudo vai depender do desenho e desse time point que foi feita a análise interina. Mas é uma questão muito importante, realmente, como você falou, Fernanda, a questão ética, né? E eu tenho certeza que se o desenho de um estudo desse tipo Umbrella ou Platform que não deixa isso claro no protocolo, né, com certeza vai receber um questionamento da CONET, até mesmo numa aprovação de CAR, né? Então é importante sim ter esse esclarecimento, tá? Mas nos que a gente tem experiência, pelo menos, foi de dose única e aí durante as visitas de acompanhamento que foi feita a análise, tá? Tá bom. A gente já está em cima da hora no nosso tempo, mas eu acho que eu avancei 3 minutos, né? 5, eu acho. Não tem problema. A gente avança um pouquinho. Peço até para os participantes desculpa, mas a gente avança um pouquinho para a gente conseguir fazer um número maior de perguntas. A gente não vai avançar mais do que 5 minutos. E outra pergunta bastante interessante, que é o seguinte, né? Como são vários subestudos, né?
dentro de um único protocolo, um único protocolo master, aí a dúvida é a seguinte: para esse tipo de estudo, né, há um único PI, até chamaria esse PI de Master PI, há um único PI ou serão vários PIs? Aí, Qual é a dinâmica disso? é muito interessante mesmo a pergunta, porque assim, pensando num estudo tradicional, né? Então, um estudo tradicional que não tem vários protocolos, é aquele estudo, um medicamento vai ser submetido, né? Cada centro vai ter o seu PI responsável e vai ser submetido, cada PI vai ser responsável pelo estudo. Nesse conceito de Master Protocol, é a mesma coisa, vai ter um PI, um investigador responsável, né, por aquele estudo, né? E mesmo que tenha vários protocolos, lembra que eu falei que não são os protocolos submetidos separados, né? É um protocolo, são vários protocolos dentro de um só, então um protocolo único no final das contas. E vai ser um investigador, tá? Sempre vai ser um investigador por centro, tá? Ok, tá bom. Tem uma pergunta, mas eu creio que você abordou isso também, né? Que é um comentário. Quer dizer, então, quando a gente pensa é, no Master Protocol, eu acho que uma das vantagens que você apontou aqui é que o N de pacientes a serem recrutados, né, a ser recrutado, ele é menor, né? Eu acho que você tem do ponto de vista econômico e ético, você tem uma conduta mais adequada, né? Porque você evita, por exemplo, fazer um fase 2 com poucos pacientes e depois submeter muitos pacientes num fase 3 tradicional, aí Exato. com uma taxa de insucesso relativamente alta, né? Uhum. É um projeto de pesquisa, né? Você tem uma taxa de insucesso alta, ou seja, a partir do momento que você submeteu muita gente a um determinado medicamento e não teve sucesso, você expôs aqueles pacientes. Quando você faz Exato. exatamente esse slide, né? Quando você vai fazendo Exato. aos poucos, você consegue contornar, né? E tem um N, que Isso. você expõe menos, né, o paciente. Exatamente. Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, e isso o Covid, acho que provou que é possível, né? Então, falando aí de todos os estudos, não sei, eu falo por mim aqui na PPD, todos os estudos que nós temos, a quantidade de estudos que aumentaram, né? Covid, não Covid, mas e também nesse tipo de desenho, a gente vê que veio para provar que é possível, né, as coisas acontecerem concomitantemente. Então, é iniciado o estudo, principalmente essa questão do perfil genético, né, que são baseados nesses perfis, né, são usados esses perfis genéticos, e aí, durante essa fase, durante essa parte do estudo, é avaliado os medicamentos são avaliados. Então, sim, com certeza, é muito interessante e acho que é uma vantagem para esse tipo de estudo, porque você vai expor realmente menos pacientes, né, a medicação, e também a taxa de sucesso é muito maior, e você vai, para o paciente que vai entrar naquele medicamento na próxima fase do estudo, já vai saber que para o perfil dele, o sucesso provavelmente vai ser maior, né? Então, realmente, é uma coisa boa, né? Sem dúvida. E, e aí você, nos exemplos, né, e até mesmo pela sua experiência que você relatou aqui, a gente está vendo que essas formas de Master Protocol, elas estão bem relacionadas a estudos de tratamento de câncer e para COVID, né? E Isso. você acha que há uma tendência para outras doenças também entrarem nessa mesma, em desenhos assim também? Você acha que o Ah, Master Protocol veio para todas as áreas ou você acredita que em algumas áreas específicas ele seja eu mais acho usado? que, por enquanto, assim, opinião pessoal mesmo, acho que, por enquanto, tanto que o FDA, ele publicou aquelas orientações muito por causa dos estudos, assim, principalmente por causa dos estudos oncológicos. Então, em alguns artigos que eu pesquisei para a apresentação de hoje, assim, 85% dos estudos desse tipo de estudo, né, no Master, e principalmente o Basket, que até 2019 era o maior número, né, o mais popular, eram oncologia. Então, eu acredito que ainda vai ficar um pouco nessa área, né,
para depois abrir para outras áreas terapêuticas. E o COVID é da necessidade de ter medicamentos logo, né? De ser rápido. Então, por enquanto, sim. Né? Eu acho que vai continuar um pouco restrito a oncologia e a COVID, mas existem possibilidades, sim, para outras áreas terapêuticas, isso não exclui, né? Mas aqui são desenhos um pouco mais complexos, aí vai depender um pouco da doença e tudo mais, né? E do desenho do estudo, mas eu acho que, por enquanto, a maior concentração, sim, vai permanecer na oncologia e até terminar a pandemia no COVID. É isso aí. Bruna, temos ainda uma série de perguntas, mas o nosso tempo estourou. Tá? Eu quero, de Estourou um novo, pouquinho. estourou um pouquinho. Mas a gente, enfim, vai ficar com o chat gravado, eu tenho aqui as perguntas, a gente depois, eu vou procurar contatar também essas pessoas e também me coloco à disposição para, eventualmente, se quiserem me endereçar algumas questões. Tem muita dúvida sobre DDCM, submissão, né? Eu acho que muito Sim, você abordou, com base na sua experiência, mas ainda vieram algumas questões, né, sobre isso. Mais O uma pessoal vez, tem que fazer o curso, Fernando. mais uma sessão que a gente fecha aqui do workshop, que as perguntas ficam, ou seja, temos que voltar no tema agora em 2022, né? Eu acho que o que você colocou agora há pouco, falando, olha, no workshop do ano que vem a gente tem que voltar no tema, porque vai ter mais um ano de experiência, né? Com Talvez a gente certeza, e possa vai fazer uma ser... abordagem intermediária no meio do ano e depois outra no final do ano, mas acho que é um Verdade. tema que a gente tem que voltar a trabalhar com certeza, né? Com certeza, espero que esses números aumentem aí para a visibilidade do Brasil aumentar cada vez mais e esses estudos chegarem, né? Não só do tipo master, mas todos os outros estudos. Então, a gente está aqui querendo receber muitos estudos para conduzir aqui no Brasil. A gente tem um potencial muito grande, É né? isso aí. Para a gente explorar esse potencial, também é importante para quando esses estudos chegarem com maior volume, a gente tem que ter os profissionais preparados, né? Eu acho que é Exato. fundamental esse tipo de encontro que a gente fez aqui para dividir experiências, né? Então, é fundamental para que a gente, né, troque de fato figurinhas para que os estudos tenham sucesso, né? Quanto Com aí os certeza. patrocinadores lá fora vão ver que o Brasil deve ser um país de escolha, né? Não Uhum. vão ter empecilhos para master protocols, né? A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Exato. E, assim, também deixar, assim, acho que é importante a gente ressaltar, eu falei na minha apresentação, mas é, as nossas agências, né, a Anvisa, o sistema CEP-CONEP, então, eles estão abertos, não, diferente de outros países que não aceitam esse tipo de desenho, eles estão abertos. Claro, existem muitas dúvidas, para nós existe muita dúvida, então, para eles também, do ponto de vista ético, né, do ponto de vista regulatório. Então, assim, mas o que importa, no fim das contas, é que existe essa abertura, existe o interesse, né? E a gente se mostrando, a Abracro está tá trabalhando junto com o Dr. Venâncio, então agora em dezembro a gente vai ter uma reunião com o Dr. Venâncio, que é o coordenador da CONEP, para explicar, né, fazer essa apresentação do estudo, dos tipos, né, de estudo master, falar um pouquinho da nossa experiência, entender como que eles avaliam lá esses projetos, fazer essas atualizações periódicas e ter essas reuniões, porque daqui a pouco vai bombar, eu espero. É isso aí. E a gente vive um momento muito bom, como você mencionou, de diálogo, né? Com as Sim. agências, com a agência, com a Anvisa, com a CONEP. A gente tem um diálogo muito bom, né, com Uhum. ambos. Isso é fundamental, né? O setor regulado, tendo esse diálogo, a pesquisa clínica avança, né? E todos ganham, né? Com Principalmente lá na certeza. ponta, né? O participante. Com Muito bom. certeza. Bruna, obrigado, viu? Fechamos com chave de ouro, Obrigada. né? O Muito workshop obrigada, da Fernando. Abracro de 2021. Obrigado a você. Obrigado a todos que participaram, né? Tivemos uma excelente audiência. Agora a gente está aqui ainda com mais de 100 participantes, né? Que nos enche de orgulho. Todas as apresentações vão estar no canal da Abracro no YouTube em breve, né? Então, vocês podem revisitar. Como nós falamos, é um workshop, a ideia é que revisite mesmo e colha novas informações e que isso beneficie o seu trabalho no dia a dia. Era esse o nosso objetivo e espero que a gente tenha alcançado. Tá ok? Então, obrigado a todos. Desejo uma boa noite. Até a próxima.
Até, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.